Oi, meu nome é Jéssica e esse é o meu canal Na Ponta da Língua. Vamos dar continuidade ao segundo vídeo da minha série de vídeos, escrevendo primeiros passos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre prática, organização e foco. Não necessariamente nessa ordem. Enfim, prática. Uma coisa importante para um autor, talvez mais importante do que ter a ideia, enfim, ou saber escrever, vamos colocar assim, é a prática. Praticar, praticar, praticar. Vamos lá, prática leva à perfeição, né? Muita gente vai acreditar que o talento é mais importante do que a prática. Eu discordo, eu acho que a prática é mais importante do que o talento. Não que o talento não seja necessário, mas você fazer aquilo, no caso escrever, todos os dias é bem importante, sim. Vamos colocar que você tem que colocar metas, vamos colocar assim para sua escrita, se você quiser encarar a sua escrita como algo profissional, vamos colocar assim. Você pode escrever 30 minutos por dia, sei lá, colocar a meta de 20 páginas por dia, 300 caracteres, não importa. O importante é você ter uma meta e utilizar essa meta todos os dias. Talvez no começo seja um pouquinho difícil, porque a maioria dos escritores não é muito disciplinada. Eu falo isso por mim mesma. Eu não sou disciplinada, mas eu me obrigo a ser por conta que eu estou encarando a minha escrita como algo profissional, algo que eu quero fazer pro resto da minha vida e como profissão mesmo. Então, se você precisa ir todos os dias trabalhar no mundo normal, vamos colocar assim, então você precisa escrever todos os dias também. Se você quer encarar a escrita como algo profissional e não só como um hobby. Outra coisa importante também sobre a prática é que talvez as primeiras coisas que você escreva, elas não sejam perfeitas. Aliás, talvez não, sempre. Eu vejo as primeiras coisas que eu escrevo e eu tenho horror, eu tenho vontade de tacar no lixo. Eu só não taco porque é lembrança. Enfim. As primeiras coisas que você vai escrever, elas não vão ficar boas. Então, tudo bem, não tem problema. Nisso que a gente vai, que é isso que eu tô querendo passar. Você precisa tentar uma, tentar duas, tentar três, tentar 1 milhão de vezes para que aquilo saia bem. Treina escrever cenas, de escrever cenários, de escrever emoções, de escrever sensações, enfim, treina de escrever tudo que você achar necessário para suas histórias. Alguns autores são, por natureza, mais descritivos, outros não. Eu não sou o tipo de autora muito descritiva, eu só escrevo o necessário para você ser capaz de imaginar o que está acontecendo e a cena ao redor, o cenário em que o personagem está inserido. Alguns não, alguns descrevem, na minha humilde opinião, até demais. Mas enfim, não importa. Faz o que você achar que você tem que fazer, segue ali o seu caminho, mas o importante é que você continue praticando, praticando escrever cenário, emoções, enfim. Não importa, o importante é a prática. Prática leva à perfeição. Tenha isso em mente. Foco. Tá aí uma coisa que eu não tinha e que me atrapalhou muito. Eu escrevo desde os 12 anos. Hoje eu tenho 22. Eu lancei o meu primeiro livro ano passado. Então veja a, o tempo que eu demorei até chegar à escrita. Não tô querendo desanimar ninguém, gente, mas vamos começar dizendo que não é muito fácil. No meu caso, né, o problema foi foco. Eu não tinha foco. Até hoje é um pouquinho difícil treinar o meu foco. Eu tinha, sei lá, umas 500 histórias começadas e nenhuminha para salvar a vida terminada. Então, eu começava 1 milhão de histórias e não era capaz de terminar. Por organização, por planejamento, porque eu chegava em um beco sem saída, por não ter as ferramentas necessárias no início, talvez eu tenha me atrapalhado para escrever essas histórias. E quando eu fui indagada por isso, eu fiquei chocada, porque eu não tinha uma história para mandar para uma bendita de uma editora e falar, ó, tá aqui, essa história tem começo, meio e fim. Eu não tinha uma história. Então, como é que eu ia mandar uma história para uma editora e me tornar uma escritora sem ter uma história terminada, gente? Que editora vai aceitar uma história pela metade? Não, nenhuma, né, gente? Então, vamos lá. Então, eu me esforcei bastante nisso, eu mergulhei de cabeça na minha história, eu pesquisei criaturas mágicas, eu até pesquisei latim
primeiro para dar o nome da história, segundo para fazer alguns feitiços que a minha personagem precisava fazer ao longo da história. Então eu me esforcei, eu mergulhei naquela história e eu falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo, porque se não desse certo, eu ia desistir. Então eu fiz aquilo dar certo porque eu não queria desistir de escrever, porque eu amo muito a escrita e eu não podia desistir daquilo. Então você precisa se focar. Você quer ser um escritor? Beleza. Então vai atrás de ser um escritor. Escreve todos os dias, melhora a sua escrita todos os dias, enfim, pesquisa, estuda, nem que seja por conta própria. Não precisa fazer faculdade não, gente. Hoje em dia a gente tem a internet aí para ajudar, o tio Google, enfim. Vai lá e faz acontecer. Você quer ser um escritor? Ótimo. Tem o Wattpad, gente, tem um monte de plataforma aí na internet que ajuda você a escrever, a ter um certo público. E tem bastante editora pequena que tá sendo amiguinha em aceitar os seus originais. Então, tem sim como virar escritor. Talvez não ganhar rios de dinheiro, né? Que é o que a maioria acha que vai acontecer assim do dia pra noite, mas não é assim. Mas foco. Foco, gente. Tenha foco. Eu quero isso, eu vou e vamos lá. E por fim, organização. Eu falei no vídeo anterior sobre ficha e tópicos. Eu vou ser um pouquinho mais específica, vai. Ficha de personagens. É uma coisa importante para a organização do escritor, para ele saber o que vai acontecer com aquele personagem, quem é que ele vai ser. Eu vou dar um exemplo para tornar as coisas bem fáceis, bem claras de entender. Nós temos a Lara, né? Vamos colocar a Lara, a personagem principal da nossa história. E a Lara, ela acabou de descobrir que ela é a filha perdida de um milionário. Ela é órfã, ela cresceu no orfanato. Então, você vai descrever, você faz a ficha da Lara, coloca lá o nomezinho dela lá, Lara, e coloca exatamente o que a Lara vai ser. A Lara, ela é as características dela. Ela é ambiciosa, ela é corajosa, ela é destemida, ela não tem medo de usar a beleza dela para conseguir o que ela quer. Se você quiser dar descrições físicas, também pode. Ela tem 1,64, enfim, gente. Cabelos negros, olhos verdes, ama estar maquiada, adora balada. Vai indo, vai imaginando o que a Lara vai fazer. Alguns autores gostam de dar signo, data de nascimento, hobby, o nome do hospital que o personagem nasceu. Eu não vou tão longe. Eu acho que as características principais do personagem já estão de bom tamanho. Tem gente que vai. Enfim, você faz a ficha do seu personagem que você quiser. Quer dar signo, quer dar hobby, sei lá, quer livro preferido, comida predileta. Não sei, a história é sua, faz o que você quiser. Mas o importante é você ter em mente quem aquele personagem é. Você tem que imaginar que assim como eu, assim como você, ele é uma pessoa, ele respira, ele tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, a cor preferida dele. Enfim, faz do jeito que você achar melhor. Mas você tem que imaginar que seu personagem existe, vamos colocar assim, que ele é uma pessoa real. Como uma pessoa real, ele tem a personalidade dele, ele tem as características dele e assim por diante. Então, fazer a ficha é bem importante. Tópicos. Como eu já falei sobre os tópicos, você pode fazer uma lista de tópicos, como eu, ou você pode fazer 1 milhão de cenas, tipo, começar 1 milhão de cenas para você saber o que vai acontecer. Depende do que você quer. Eu acho importante que o autor tenha em mente que ele precisa se organizar para saber o que vai acontecer ao longo daquela história dele. A história é sua, então é você que acha o melhor método para se organizar. Então, uma das coisas que eu uso para me organizar é ter um caderno específico para determinada história. No meu caso, não, eu não tenho um caderno, eu tenho uma pasta dividida para cada uma das histórias que eu tenho. E nessas pastas eu coloco tantos tópicos o que vai acontecer ao longo da história, quanto a descrição dos personagens. Então, se eu quiser escrever a história da Mariazinha, que ficava no beco, sei lá, eu tenho a história lá, eu vou lá, procuro a história da Mariazinha, encontro a descrição dos personagens da história da Mariazinha e é exatamente o que vai acontecer. Se você quiser ter uma pasta no Word com a ficha dos seus personagens, com o que vai acontecer na sua história, não sei. Uma pasta para cada história que você vai ter, não sei. Só se organize o suficiente, porque assim,
Eu, particularmente, sou uma pessoa bem desorganizada. E vamos colocar que você queira escrever a sua história e você não acha aquela cena maravilhosa que você escreveu do personagem. Ou você não acha a descrição do seu bendito personagem que apareceu lá na história. E aí, como é que você vai escrever? Você vai ter que inventar tudo de novo. Então, ser organizado ajuda muito na escrita. Então, fica a dica, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Não sei se é desse, não sei se é desse, nunca sei, enfim. E comentem o que vocês gostariam de ver, se vocês acharam bacana, se não gostaram, não tem problema. É isso. Obrigada. Beijos.